Saúde o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala, mais uma vez, é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Para aqueles que estiverem assistindo ou ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam e ativem a opção de todas no sininho. O Senhor nos leva mais uma vez para o Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 21 até o versículo 26. E vai nos dizer assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Vou ler o versículo 27 também. Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e santo é o nome do nosso Senhor. Esta passagem, como o Senhor já me levou para ela várias vezes, o Senhor quer nos falar de forma diferente, porque havia aqui uma situação desesperadora, a qual Marta e Maria, com seu irmão morto, já há 4 dias não havia o que fazer. Muitos de nós se encontramos muitas das vezes, em situações não de morte, graças a Deus, mas situações difíceis como essa. A gente olha para os 4 cantos, não sabe o que fazer, não tem uma saída. Onde talvez o cerco se feche, onde talvez não há o que fazer, somente orar e pedir misericórdia a Deus, como a situação de Daniel. Daniel não poderia deixar de orar, então ele teve que ir para a cova. Sadraque, Mesaque e Abednego não ia se dobrar perante o homem, tiveram que ir para a fornalha de fogo. Amã criou uma lei para Mardoqueu se dobrar. O rei Assuero criou essa lei que todos ali na província deviam se dobrar diante de Amã. Mas Mardoqueu, como judeu fiel a Deus, não se ajoelhava diante de Amã. Criaram uma lei contra ele que ele ficou sem saída, mas ele não se dobrou perante o homem. Mas Deus entrou com providência em todas essas situações. E na vida de Marta e Maria não foi diferente. Era uma situação que não tinha saída, porque seu irmão já havia morrido, não havia mais o que fazer, somente chorar e pedir a Deus que ele fizesse algo. E quando Jesus chega, ela, em seu desespero, de alma, de espírito, de amargura de alma, ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque nos momentos de desespero a gente às vezes questionamos a Deus: por que isso aconteceu, Senhor? Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse comigo, mesmo como o Senhor disse que é comigo, isso não teria acontecido. A gente questiona, murmura, contra Deus. Se a gente não vigiar, a gente acaba fazendo isso. Por que, Senhor? Mas sabendo que no final tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para o nosso bem. E essa situação cooperou para que o nome de Deus fosse glorificado através da vida de Lázaro, ao qual já estava há 4 dias morto. E Deus, através de Jesus, o tirou da sepultura e ressuscitou para a glória de Deus. E ainda hoje o Senhor resolve causas impossíveis, problemas como este. Problemas nossos que nós temos diários, o Senhor está sempre resolvendo.
Mas no momento de desespero não podemos cometer o mesmo erro que Marta cometeu, né, de colocar a culpa em Jesus. Verdadeiramente foi isso que ela fez. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela está dizendo: a culpa do meu irmão morrer é sua, Senhor. Não podemos botar a culpa em Jesus pelos problemas que nós passamos, pelas dificuldades, pelo aquilo que dá errado. Não. A Bíblia diz que o homem se queixa apenas dos seus próprios pecados. De que se queixa o homem? Ele se queixa dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, porque é através dos nossos erros que vêm as consequências. O homem se queixa dos seus próprios pecados. Jesus não tem culpa dos nossos erros, dos votos às vezes que a gente faz e não cumpre, e às vezes a gente não obedecer a palavra 100%. Jesus não tem culpa. A culpa é nossa. Aquilo que plantamos, colhemos. Deus, ele apresentou para Israel 2 caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. No Monte Ebal estava a maldição. Se desobedecesse a lei de Deus, vivesse dissolutamente da forma que quisesse, vinham as maldições do Egito e muito mais pragas e maldição. E no Monte Gerazim estava a bênção: aquele que obedecesse a palavra do Senhor. Se nós obedecemos, comeremos o melhor desta terra. As bênçãos de Abraão, de Isaac, de Jacó será sobre nós, mas se a gente obedecer a palavra do Senhor. Não é viver de qualquer jeito e querer receber bênção, e quando dá errado ainda botar a culpa no Senhor, como Marta fez. E Marta vivia de qualquer jeito. Marta era focada nos afazeres, era fadigada com as coisas de dentro de casa, com as preocupações. E quando ali deu errado, e que seu irmão morreu, né? Deu errado para ela, mas estava no plano de Deus aquele acontecimento: a morte de Lázaro e a ressurreição. Até porque também ia servir de figura para Cristo, que morreu e ressuscitou, mas este não morreu mais, e Lázaro morreu de novo, né? Que ele não ficou vivo para sempre, ele morreu de novo. Depois de passado um tempo, Jesus ressuscitou ele, passou o seu tempo, né, da vida dele, e ele morreu como todas as pessoas morrem, fora aqueles que são arrebatados vivos. E estava no plano do Senhor, mas ela achou que tinha dado errado e já botou a culpa em Jesus. Se ele morreu foi porque o Senhor não chegou logo. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. O que Jesus responde para Marta quando ela diz isso, né? E ela ainda diz mais: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Em outras palavras, ela disse: a culpa foi do Senhor que ele morreu, porque se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas eu sei que agora também o Senhor pode resolver esse problema. Pede a Deus que Deus fará. E Jesus responde para ela no versículo 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Aleluia. No 24 ela diz: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então ela disse: Senhor, o Senhor está dizendo que ele vai ressuscitar, mas é no último dia, quando todos vão ressuscitar, para o julgamento ou para a salvação. Jesus poderia responder novamente, né, dizendo: eu não estou falando do último dia, estou falando de agora, de já, eu vou ressuscitar ele agora. Jesus poderia responder assim, mas Jesus nem deu muita importância para o que ela falou, porque aquilo foi uma ofensa, né? Vai ressuscitar no último dia junto com todos. Quer dizer que Jesus não tinha poder de ressuscitar naquele momento. Isso que ela quis dizer. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus responde novamente: eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus nem precisou responder: eu posso, eu faço agora. Não, Jesus disse: eu sou a própria ressurreição e eu sou a própria vida. Então não é para o último dia, é para agora. Se eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu posso ressuscitar agora, a hora que eu quiser. Então eu vou ressuscitá-lo. Jesus diz mais: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Glória a Deus, aleluia. Ele diz primeiro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Ainda que esteja morto, se tiver fé, eu ressuscito. Aleluia. Se o morto tiver fé, ele pode ser ressuscitado. E se alguém tiver fé por ele, também eu posso ressuscitar. Aleluia. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cristo isso porque terá a vida eterna. Será arrebatado. Os que foram mortos serão ressuscitados no dia do arrebatamento e viverão para sempre com Cristo, com a glória do Pai, vivendo na glória do Pai, junto com Ele, e com o Filho e com o Espírito Santo. E aí Marta responde no último versículo, ao qual nós lemos, disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, depois de toda essa conversa, ela crê que Jesus é o Todo-Poderoso e que Ele poderia realmente ressuscitar o seu irmão. Então, o que aprendemos com esta passagem? Não coloquemos a culpa dos nossos erros, dos nossos pecados em Jesus. E nem questionemos Ele quando Ele fizer algo que não agrada a gente aos nossos olhos, porque aquilo servirá, de testemunho para glorificar o nome de Deus mais na frente. Que ali serviu de testemunho Lázaro, a ponto de os fariseus quererem matar Lázaro junto com Jesus para ele deixar de existir, porque enquanto Lázaro estivesse vivo era uma prova de que Jesus ressuscitou ele, mas se matassem Lázaro, ninguém nem ia lembrar que ele tinha ressuscitado, Ou o povo ia achar que ele não ressuscitou, que foi só uma farsa, mas não foi. Jesus o ressuscitou e não deixou que os fariseus o matassem para eliminar a prova viva, não. Jesus fez com que Lázaro vivesse. Até no momento da sua morte, na crucificação, Lázaro ainda estava vivo. Glória a Deus. Então não colocamos a culpa daquilo que acontece em Deus. Aleluia. As coisas boas, a salvação, aí sim nós dizemos graças a Deus que nós vamos alcançar, que nós conseguimos. Mas as coisas ruins às vezes cooperam para o bem. Às vezes não, sempre cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A não ser daqueles que andam em rebeldia, que faz o que quer, e as coisas ruins vêm em forma de castigo, e não de cooperação para o bem. Mas se a gente procura obedecer a palavra, aquilo que vem de ruim é para o nosso bem, para o nome de Deus ser glorificado. Lá na frente a gente vai entender que foi para o nosso bem. Então guarde essa palavra, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém.